Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar a etapa de validação de requisitos. Na Engenharia de Requisitos, além de todos os processos que a gente viu até agora, uma coisa muito importante é validar os requisitos. A validação ela tem o objetivo, dentre outras coisas, de detectar possíveis erros, incorreções, desvios entre os requisitos definidos e o que realmente os stakeholders desejam. Tá? Então a ideia da validação é essa. A priori, o requisito que foi definido é realmente aquilo que o stakeholder queria? É realmente aquilo que ele transmitiu? Ou ele transmitiu alguma coisa e o requisito foi definido de uma maneira um pouco diferente? Então a ideia da validação é justamente detectar se isso aconteceu. E também a validação ela tem o intuito de detectar ambiguidades, incompletudes, contradições em documentos de requisitos, um requisito contradizendo o outro, um falando para fazer uma coisa enquanto o outro fala para fazer outra. Então, esse tipo de coisa é que a validação objetiva detectar nos nossos requisitos. Esse processo de validação ele é sumamente importante e imprescindível, porque os requisitos, como a gente bem sabe, eles são a referência para as outras etapas, para as próximas etapas do desenvolvimento de software. Então, assim, para praticamente todas as etapas de desenvolvimento de software, você vai precisar dos requisitos, elas vão estar embasadas, direto ou indiretamente, sobre os requisitos definidos. Então, se o requisito tiver com alguma incorreção, alguma coisa errada, isso vai se refletir lá na frente. Se você se depara com um requisito errado, esse defeito ele vai se propagando pelas etapas de desenvolvimento, vai indo lá para frente, o erro vai se propagando, e a gente sabe que quanto mais tarde um defeito é detectado, mais caro e catastrófico fica a situação. Então, assim, a coisa vai se complicando. Quanto mais a coisa vai indo errada lá para frente, vai para o desenvolvimento, vai para os testes. Quanto mais lá na frente o erro tiver, pior a situação. A gente já viu isso e sabe a gravidade desse tipo de coisa. E os requisitos, tem também um outro lado, que é o lado onde eles fazem parte também de contratos que são firmados entre a empresa desenvolvedora e os clientes. Então, assim, existe um contrato ali, um instrumento contratual. Então, assim, ter erros nos requisitos, ter incorreções, ambiguidades, requisitos que foram documentados incorretamente, isso pode começar a gerar problemas contratuais para a empresa. Então você até acaba atingindo outros setores da empresa e pode até, em determinados casos, gerar problemas judiciais. O cliente pode, por algum motivo, processar a empresa porque aquilo que ele pediu não foi feito, não foi entregue do jeito que foi pedido, ele pagou aquilo e não está de acordo com o que está no contrato. Então, assim, olha o âmbito que a coisa vai chegando por eu ter requisitos errados. Então, a coisa é séria. Tá? Trabalhar com requisitos não é brincadeira. A gente precisa levar isso com o máximo de seriedade. E a validação ela vai ajudar muito nesse sentido para que a gente não tenha esses problemas ou minimize muito a probabilidade da gente ter esse tipo de problema. Tá? Então, assim, uma validação muito importante, tá, que a gente precisa fazer nos requisitos é com relação aos seus aspectos de qualidade que a gente estudou anteriormente. Se vocês se lembram,
lá no início do curso, a gente estudou os aspectos de qualidade de um requisito. Corretude, completude, rastreabilidade, todos aqueles aspectos. Tá? Quem não se lembra ou não se recorda aí dos significados, dá uma revisada lá nessa aula que vocês vão precisar ter aí esse conhecimento em mente para a gente trabalhar aqui. Garantir que todos esses critérios de qualidade sejam atendidos é imprescindível, tá, para fazer um bom processo de engenharia de requisitos. Requisitos sem qualidade, sistema sem qualidade. Então, assim, a gente precisa garantir a boa qualidade dos requisitos. Tá? E, para validar a qualidade, a gente vai ter que validar o conteúdo do requisito, a documentação e o acordo. Tá? Então, o que é o conteúdo? O conteúdo, a validação do conteúdo, ela busca verificar se os requisitos foram elicitados e documentados com um nível de detalhes apropriado. Então, agora você está olhando para o que está ali, o conteúdo do requisito. Tem todas as informações que precisa, está completo esse requisito, tem algum detalhe faltando, se tem, eu tenho que correr atrás ou não tem. Então, é esse tipo de análise que vai ser feito. Se os requisitos foram levantados, você pegou todos os detalhes realmente com os stakeholders, você inventou alguma coisa, você supôs alguma coisa. Será que não ficou aqui algumas brechas, que podem levar a uma interpretação errada? Então, a validação de conteúdo, ela vai olhar o conteúdo e buscar detectar esse tipo de falha, tá? Para que isso seja corrigido aí de pronto. A validação da documentação, ela vai verificar se os requisitos foram documentados conforme os padrões, formatos e diretrizes que foram pré-determinados. Tá? Então, a ideia de olhar a documentação é ver se a padronização que é convencionada está sendo cumprida, o requisito está dentro do padrão, ou será que você vai olhar lá os requisitos, tem um requisito escrito em folha de caderno, tudo assim, nada estruturado, sem modelo nenhum. Será que você vai encontrar algo do tipo, ou não, estão todos os requisitos bonitinhos, padronizados, com todos os atributos necessários, com as informações necessárias, está tudo documentado no padrão, o formato que foi definido está sendo seguido. Então, assim, o nosso documento geral de requisitos está ali bem estruturado, do jeito que a gente estudou, do jeito que é realmente o padrão ali da corporação. Então, a ideia é verificar todos esses parâmetros e diretrizes inerentes à documentação de requisitos no que tange ao formato, ao modelo. Tá? Porque não pode, num projeto, ter 2, 3 requisitos num padrão, depois já tem outro, tem um que é só texto corrido, uma redação lá, tem outro que já está estruturado, então assim, começa a ficar uma bagunça, você precisa consultar um requisito mais rápido, você pode se deparar com um padrão que você ainda não conhece, que aquelas informações não estão ali à mão, nem todos os colaboradores estão adaptados àquele padrão, então assim, existir um padrão único, ele facilita nesses aspectos, porque todo mundo conhece aquele padrão e todo mundo vai saber se virar bem com ele. Se o padrão não é seguido, as vantagens disso acabaram. Então a gente começa a ter problemas. Então a validação de documentação busca ver isso. E a gente tem finalmente a validação do acordo, que busca verificar se todos os stakeholders estão de acordo com os requisitos documentados. E não existe nenhum conflito entre os stakeholders com relação àquele conteúdo. Tá? Cada um desses tipos de validação, pessoal, eles requerem uma abordagem diferente para se atingir essa validação. E a gente vai estudar cada uma delas agora. Então, falando sobre a validação do conteúdo, a ideia é que a gente vai
tentar obter, né, detectar os erros na definição e descrição dos requisitos. A gente sabe que o conteúdo errado de um requisito pode direcionar um projeto para a ruína, né? Pode direcionar um projeto para o buraco. Então, verificar o conteúdo do requisito é primordial, né? Ver se está tudo ali definido corretamente. E vão estar aprovados com relação ao conteúdo o requisito que cumprir as seguintes diretivas, tá? Completude, rastreabilidade, exatidão, consistência, verificabilidade, necessidade e não ter nenhuma informação de design prematuro ali. Tá? Então esses são aí, essas são as diretivas que o conteúdo de um requisito tem que cumprir para que o requisito seja aprovado. Tá? A gente já conhece aí a maioria, né? Tem uma ou outra, exatidão, né? É bem intuitivo, a ideia é que tudo ali tenha um conceito realmente exato, traduz exatamente o que deve ser implementado, né? Traduz exatamente o cenário que é realmente feito aí na realidade daquele ambiente, né? A necessidade, que é justamente o que se espera, né? O quão necessário é o requisito. Então, assim, isso também tem que ficar aí bem claro, né? As necessidades que têm que ser atendidas, né? Quando aquele requisito for implementado, precisa disso, então isso tem que estar claro no conteúdo do requisito. Quais as necessidades que precisam ser atendidas pelo software. E não ter informação de design prematuro é não ter ali no requisito, né, que é um documento inicial, informações sobre a interface ou a arquitetura do projeto, que são coisas que estão, né, vão ser definidas de repente a posteriori, ainda não está bem estruturado ainda. Então essas informações não devem estar a princípio num requisito. Beleza? Então, esses são os critérios para aprovar um requisito com relação ao conteúdo. A validação da documentação do requisito, ela tem o objetivo de encontrar problemas, né, no formato, estrutura, inteligibilidade e no cumprimento dos padrões da documentação. Tá? Então, a gente viu que é uma questão de modelo, uma questão de padrão. Quando a gente valida a documentação, a gente está querendo verificar se o modelo foi seguido, se todos os atributos estão presentes, se tudo aquilo ali está realmente no design que a corporação trabalha. Qualquer profissional que conhece o modelo da documentação daquela empresa vai conseguir entender e acessar de pronto o conteúdo que está no requisito. E vão estar aprovados, né, quanto à documentação, os requisitos que cumprirem as seguintes diretivas: conformidade com o formato da documentação, ou seja, cumprir o formato que foi especificado, conformidade com a estrutura da documentação, então todos os atributos têm que estar lá, né, a estrutura que foi definida tem que ser a mesma para todo mundo que vai documentar requisito. Inteligibilidade. Todo mundo tem que conseguir acessar, entender, ler e usar os requisitos. Tá? Então, não deve ser restritivo a ninguém. Não ambiguidade. Não devem existir termos ali, conceitos ambíguos que dão margem para uma interpretação errada, tá? Que vão acarretar uma interpretação errada daquela parte do requisito, ou do requisito inteiro, dependendo da situação, e aí vai incorrer num erro, né, de desenvolvimento depois. Então, não ambiguidade e conformidade com as regras de documentação. Então, todos os padrões que foram definidos, todas as diretrizes que foram definidas aí pela corporação, né, pela equipe, devem ser seguidas. Beleza? Ignorar, né, essas diretivas em um requisito,
né? Ignorar essa questão da documentação, do formato, né? Todas essas diretrizes que eu falei aí, né? Pode provocar aí consequências graves, né? Tais como comprometimento das atividades de desenvolvimento, tá? Pode não ser possível a equipe de desenvolvimento implementar uma parte do software que esteja baseada em um requisito que está todo desestruturado, está incompreensível, se ele não consegue entender nada do que está ali. Então, como que você vai implementar aquela parte? Os desenvolvedores não vão conseguir. E aí você atravanca o processo de desenvolvimento quando ele chega naquele ponto. Aquela parte não vai conseguir ser desenvolvida. Então, assim, o requisito vai ter que voltar a ser todo refeito, né? E nisso a equipe, né, que está designada para fazer isso pode estar lá esperando. Então, tempo passando, sendo jogado fora, dinheiro. Então, assim, é um problema grave. Outro problema, não compreensão dos requisitos. Requisitos com falha de documentação podem não ser entendidos por pessoas que precisam entendê-los. Então, assim, alguns stakeholders, né, que precisam entender aquele requisito não vão conseguir entender. Não vão saber do que se trata. Não vão poder dar um feedback se está certo, se está errado, porque eles nem entenderam o que está ali, né? E o problema é que muitos stakeholders às vezes não entendem e por não entender confiam, acho que está certo, né? Vê aquilo ali escrito mais ou menos, não entende direito, ainda confirma e deixa o software prosseguir. Aí o erro lá na frente vai ser detectado. Então, assim, essa falha na compreensão ela pode custar muito caro, né? Então, isso é um problema também grave. Incompletude é um outro problema. Requisitos que têm aí déficit na documentação, né, podem acarretar em informações, né, que informações importantes podem não estar disponíveis, não estar presentes ali. Informações importantes para você tomar uma decisão ali de projeto, de software, para você implementar alguma coisa, pode não estar ali descrita. Aquela informação ou ela está incompleta, você não consegue, né, concluir, tomar a sua decisão, implementar o que você precisa, porque você não tem a informação completa, tem informação faltando. Então, como é que você vai conseguir concluir a coisa direitinho, fechar tudo certinho do jeito que o cliente quer, os stakeholders querem, se você não tem todas as informações, se as informações estão incompletas ou não estão documentadas. Então, assim, é muito importante que se fique muito atento com relação a essa questão, né, de todas as informações estarem presentes. E requisitos ignorados. É um problema grave também. Se um requisito não estiver documentado até o ponto que seja necessário, com nível de detalhamento, refinamento necessário, ou não estiver disponível na base de requisitos, né, na base de dados de requisitos, sei lá, deu um problema de organização, aquele requisito acabou, não entrou no documento lá, está perdido em alguma gaveta. Então, assim, esse requisito, né, ou parte dele, dependendo da situação, pode passar por despercebido e não ser considerado nas próximas etapas. Então, aquele requisito vai ser simplesmente ignorado. Às vezes aquele requisito nem vai entrar no sistema, não vai ser implementado, e às vezes é um requisito de prioridade alta. Olha o problemão aí. O sistema depende daquele requisito e aquele requisito não vai ser implementado. Né? Ou uma parte importante dele, dependendo da situação, né, vai ser deixada de lado de repente, porque aquela parte não estava presente no documento. Então, assim, olha os problemas que vão acontecendo por conta de erros na documentação. Por isso que é muito importante a documentação dos requisitos estar validada, tá? Para justamente eliminar
né, a chance desses erros ali estarem presentes e irem para a etapa de desenvolvimento, irem para a mesa lá dos desenvolvedores, dos projetistas, aqueles que vão os arquitetos de software, enfim. E isso está indo para lá cheio de erros, coisas faltando. Então, isso tem que estar validado para que, ao chegar lá, esteja tudo, né, certinho, sem nenhum desses problemas. Tá? Para a gente evitar muita dor de cabeça lá na frente. E, por final, a gente tem aí a validação de acordo. Então, a ideia da validação de acordo, como a gente viu, é detectar a falta de acordo entre os stakeholders acerca dos requisitos. Tá? Então, a ideia é verificar se todos os stakeholders estão de acordo com aquele requisito da forma como ele está especificado. Então, a ideia é chegar a mostrar, esse aqui é o requisito, é isso, 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 isso e isso. E os stakeholders vão falar, sim, é isso mesmo. Ou não, não é isso, não é assim que funciona, é diferente. Então, assim, é esse feedback que você vai ter na validação de acordo. Você vai ter esse retorno que vai te dizer se aquele requisito, né, está aí atendendo, né, ele é realmente aquilo que os stakeholders pediram ou se ele não é. Tá? E essa é uma etapa imprescindível. Tá? Validar o acordo é imprescindível, tanto para você ver se os stakeholders, né, vão realmente concordar com aquilo, ou seja, não, foi isso mesmo que eu falei. Né, é assim mesmo que é o funcionamento, né, o processo funciona assim, é assim que tem que estar no sistema. Então, ter esse feedback, quanto também para ver se existe um acordo entre os stakeholders. Porque o que acontece? Às vezes você colheu um requisito, né, de alguma fonte, de algum stakeholder ou de algum grupo de stakeholder, e nesse momento, quando você vai para a validação, vão ter mais stakeholders ali que vão fazer essa validação de acordo. E aí, aquele pessoal que você já consultou pode falar, não, realmente foi isso que a gente falou, mas pode ter uma galera diferente falar, não, mas não é assim, não, tem esse problema, tem esse problema. Então começa a existir um desacordo, né? Uns acham que tem que ser de uma maneira, outros acham que tem que ser de outra maneira. E aí surge um conflito. E aí esse conflito precisa ser resolvido, né? Ou seja, esses stakeholders que estão discordando um do outro precisam chegar a um consenso. E aí, depois que esse consenso é chegado, aí sim, se valida o requisito agora, né, pelos olhos desse novo consenso. E aí, se precisar alterar, a alteração no requisito já vai ser feita, né, para que não exista nenhum prejuízo ao sistema. Tá? Então, é muito importante também a validação de acordo, tá, para verificar essas questões com relação ao stakeholder. E vão estar aprovados com relação ao acordo os requisitos que cumprirem as seguintes diretivas. Todos os stakeholders estão acordados quanto aos requisitos, ou seja, todos os stakeholders estão de acordo, concordam como aquele requisito está documentado, está especificado, que aquele requisito traduz realmente a necessidade deles, e todos os conflitos entre stakeholders estão resolvidos. Tá? Então, isso que eu acabei de mencionar, ter conflito. Enquanto houver conflito, enquanto houver uma discordância que não foi resolvida, não se chegou a um entendimento final, não está, aquele requisito não está validado com relação ao acordo. Então, a validação ela só é concluída quando esses conflitos forem resolvidos por completo. Beleza, galera? E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido todos os conceitos que a gente apresentou aqui nessa aula sobre validação de requisitos. Revisem todos esses conceitos, estudem bastante, porque são conceitos vitais, tá, na hora de trabalhar com validação de requisitos. E nas próximas aulas a gente vai continuar falando aí sobre validação.
Um grande abraço a todos e até a próxima.